gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho em ponto cruz. Eu vou tentar acertar aqui para vocês verem o que eu vou fazer. Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber é que eu tô usando uma linha de meada. Isso aqui é uma meada, ó. Isso aqui é uma meada. Eu uso dois tipos de linha. Eu uso a linha DMC, ok? E eu uso a linha da âncora, a Ancho. Para mim, são as duas que tem hoje no comércio brasileiro que me atendem melhor. Então, assim, essa linha aqui, ela vem... Deixa eu puxar aqui um pouquinho para vocês verem. Olha só. Ela vem em fios. Você tira o tamanho que você quer e escolhe com quantos fios você quer bordar, com quantas linhazinhas dessas você quer bordar. E aí você puxa, ok? Eu tenho aqui uma branca, vou mostrar pra vocês. Eu escolhi o tamanho que eu vou bordar e o meu tamanho é sempre que dê pra eu dobrar e que fique uma medida mais ou menos um pouquinho menor do que o meu braço. Então, eu venho pra cá, ó. Escolho. Eu, por exemplo, bordo com 2 fios nesse etaminha. Vou mostrar pra vocês que é um etaminha. Eu bordo com 2 fios. Então, o que que eu faço? Eu puxo um fio só, ó. Vou puxando. Estão vendo? Vou puxando. E depois, ó, soltou direitinho. E eu só uso um. Eu pego esse fio aqui e dobro no meio. Então, eu vou ficar com 2 pontas de um lado. Tá dando pra ver? Não sei, deixa eu ajeitar aqui. Eu fico com 2 pontas de um lado. E do outro lado, eu vou ficar com essa curvinha aqui, ó. Essa curvinha aqui, ela é fundamental para você não ter nó atrás do seu trabalho, tá? E aí, tem um jeitinho de laçar essa linha para você não ficar com nó. Bom, então, eu tenho aqui as meadas. O que que eu faço com essas meadas? Eu pego a meada, enrolo e guardo na plaquinha com o número. E aí, eu identifico, a minha aqui é DMC, ok? Por que que eu identifico? Porque eu tenho 2 tipos de linhas diferentes. Se você está trabalhando, por exemplo, com bordado livre, que de repente a numeração não é importante para você, você pode até guardar as suas linhas por ordem de cores. Então, eu tenho uma caixa só de verde, uma caixa só de amarelo, uma caixa só de azul. Mas quando você trabalha com ponto cruz, que tem uma numeração que você tem que seguir, você necessariamente precisa ter a numeração na plaquinha para você não se perder. Por exemplo, eu vou bordar agora essa partezinha aqui de baixo, ok? No meu desenho aqui, diz que essa partezinha de baixo é com esse xizinho aqui, ó. Tá vendo? Esse xizinho no meu desenho significa, olha aqui meu xizinho, significa o número 840. Então, eu venho aqui na minha caixinha, só lembrando a vocês, gente, que essa caixinha aqui, ela não serve pra linha, não. Eu uso só porque eu tô em casa, e aí as linhas ficam todas em pezinha, tanto que ela nem fecha se tiver com as linhas em pé. É só pra me ajudar no meu bordado em casa. Então, eu peguei a 840, ok? Peguei minha linha 840, desenrolei, escolhi o tamanho que eu quis, cortei, separei minha linha aqui, ó,
um fiozinho só. Eu só preciso de um fiozinho, porque eu vou dobrar, ok? Um fiozinho só. Ó o resto aqui na minha mão. Não embolou, não deu nó e eu vou continuar usando. E se eu não for mais usar, eu guardo de novo na cartelinha. Eu não vou estragar a minha linha, tá, gente? A gente não estraga a linha. Até mesmo porque ela não tá barata. Uma linha DMC hoje aqui no estado, ela tá entre R$ 3,80 e R$ 4,50. Essa agulha aqui foi o achado da minha vida. Ela é da Aquarela e eu acho que ela é o número 26. Ela é magrinha e ao mesmo tempo ela é gordinha. Eu não consigo fazer vocês verem, não tá focalizando bem. E ela tem uma bundinha que passa a linha muito fácil, ok? Então, lembrando, enfiei minha linha e deixei a minha alcinha aqui, ó. A alcinha, ok? Por que eu vou deixar essa alcinha? Porque eu vou precisar dela aqui no meu bordado. Olha só. O que eu vou fazer? Aqui eles falam muito do bordado de ponto cruz com avesso perfeito. É uma exigência pelo avesso perfeito. Ó, a minha alcinha aqui, ó, tá vendo? Eu vou enfiar a minha agulha no meio da minha alcinha. E quando eu puxar, eu vou puxar essa agulha pra lateralzinha, ó. Porque eu quero que ela fique assim. Tá dando pra ver? Aí eu vou enfiar aqui. Eu só lembrando pra vocês que o ponto cruz, na verdade, chama ponto cruz, mas o ponto cruz, ele é um ponto X. Eu adiantei um pouquinho o bordado pra gente não ficar marcando muita coisa assim, sem só passando, pra mostrar isso aqui pra vocês, ó. Passei adiante, ok? E aí minha linha, olha o tamanhozinho dela, ó, tá vendo? Agulha e linha, olha o tamanhozinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer meu acabamento. E o que eu preciso para esse acabamento? Bom, eu tenho duas formas de fazer esse acabamento. Ou eu passo, termino esse ponto e passo por dentro e acabo aqui na frente, tá? Ou eu venho aqui, acabo esse ponto, jogo a linha para trás, ok? Viro o meu bordado, isso é um bordado perfeito, tá vendo? As linhazinhas estão todas na mesma posição. Viro o meu bordado e aí eu venho na mesma linha que eu tava. Se fosse na costura, eles iam dizer que a gente tá chuleando, né? Eu venho costurando aqui por trás, ó, só na minha linha, sem encostar no tecido, para fazer o acabamento. E aí, num ponto que eu resolvo parar, eu venho aqui, enfio a linha e dou um nozinho, ó. Enfio aqui por dentro, dou um nozinho. Cuidado para não repuxar muito, para não estragar o seu bordado atrás. Porque você tá fazendo o seu acabamento numa linha de trás de um bordado que tá ali na frente bonitinho. Então, você corre risco de estragar. Eu tô voltando só porque essa é uma coxa de bebê. E é para durar muitos anos. É pro neném usar e depois a mãe guardar. E usar no próximo ou usar nos netos, entendeu? Que não é para acabar. Porque um trabalho desse, por exemplo, quando você... Quando o lençol fica velho, o que você faz? Você tira o bordado e aplica no outro. O bordado não vai ficar velho. Essa linha é tão boa que, por exemplo, se você colocar um pouquinho de alvejante, eu notei agora que eu tô sem anel. Estranhíssimo eu estar sem anel. Bom, se você botar um pouquinho de alvejante, por exemplo, numa água, a linha não vai estragar como estraga o tecido. É uma linha muito boa, mas eu não tô dizendo para botar cloro. Por quê? Porque se o cloro bater em cima, vai estragar, tá? Então, é isso, gente. Esse aqui é o Etamine, tá? Que é um tecido furadinho, tá vendo? Esse Etamine aqui é da Dollar. Eu não sei como é que pronuncia o nome desse tecido, porque o nome não é brasileiro, tá? Esse bordadinho que eu tô fazendo agora
É de um design. O site deles em português seria Abóbora, mas tem outro nome que eu tô tentando achar aqui agora e não tô vendo no material deles, que tá aqui na minha mão, porque eu tiro cópia do material para poder riscar muito e estragar muito, para não usar a revista, para não usar o meu panfleto. Às vezes até uso a revista, já até mostrei no primeiro vídeo que eu risquei minha revista todinha com essas canetas aqui, que eu não vou dizer o nome, mas eu mostro qual é que eu tô usando. Ok? Essas canetas aqui, elas são maravilhosas. A gente risca, pode riscar sem medo, porque na hora que passa o ferro... Inclusive, esse quadriculado aqui, eu fiz... Porque na hora de riscar, às vezes fica um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais embaixo. E não tem perigo de estragar se você fizer assim. Eu tenho uma outra que eu já fiz. Ó. Tá vendo? Essa daqui já tá terminada. Só falta eu pedir pra uma amiga minha montar. Porque apesar de ter máquina de costura e de até fazer um trabalho bonitinho, eu tenho pavor de costura. Eu não gosto de costurar. Até quando eu vou montar a boneca pra mim, a parte do martírio é a hora que eu tenho que costurar, que eu tenho que montar costurar os corpinhos. Bom, gente, não esqueça, por favor, de dar o seu like se você gostou da explicação. Se você tá achando legal, se inscreva no canal, tá? Meu nome é Cristina Gondim, esqueci de dizer no começo da conversa. Meu nome é Cristina Gondim e muito obrigada por estar aqui comigo.